A história do livro também não é uma trincheira do livro antigo. E que a história do livro hoje procura entender processos diferentes de registro, de expressão e de comunicação, que o livro é uma materialidade que tem a ver com usos, tem a ver com conceitos, que tem a ver com valores também, e de que apenas uma pequenina parte corresponde ao livro impresso tal como o conhecemos. Quer dizer, isto é, o primeiro aspecto a pensar, quando digo que não se trata de uma trincheira do livro antigo, é que muitas vezes aquilo que é a história do livro é pensar o livro no tempo e, portanto, pensar também o livro hoje. Portanto, não é apenas o livro antigamente, não é apenas o livro de que nós temos saudade, é o livro no tempo até aos nossos dias. E quando se diz e se repete, o livro está para acabar, o livro está para acabar, dizer, mas que livro? Se nós temos uma ideia de que o livro impresso tal como o conhecemos é algo que existe há cerca de 500 anos e que livros de vários tipos existem há milhares de anos, pensamos, bom, portanto há algumas transformações, porque o livro está a passar hoje e nós, em relação a essas transformações, temos um olhar que é um olhar crítico, é um olhar com alguma profundidade e que, independentemente daquilo que gostamos ou não gostamos, como pessoas, não é, que têm práticas culturais, também temos a noção do que é a realidade à volta de qualquer das práticas culturais que são as nossas e também do livro. Portanto, esta ideia de que o livro é um tipo material de registro, de expressão e de comunicação, significa que nós temos que fazer perguntas sobre como, para quê, para quem, de que forma. E, portanto, compreendo bem o interesse que um livro recente, um best-seller, de uma espanhola, Irene Vallejo, de Saragossa, que em Portugal se publicou com o título Infinito no Junco, que é basicamente sobre o livro na antiguidade, portanto, a passagem da oralidade para o escrito e, portanto, no fundo, a expansão da cultura escrita. Aquilo que ela faz, e suponho que é um dos aspectos que mais entusiasmou os leitores e que, de certa forma, ajuda a compreender o grande êxito que o livro teve, é que ela permanentemente está a fazer a ponte com os nossos dias. Quer dizer, ela nem sequer... O livro não trata de... Este livro, da Irene Vallejo, não trata de nada parecido com os nossos livros. Não é só a questão de não há livro impresso, é que nem sequer há livro no formato que nós conhecemos, não é? Portanto, com as páginas que se abrem assim. E, no entanto, ela está permanentemente a fazer pontos, e uma delas tem a ver com uma outra mudança, que é uma mudança grande na história da comunicação, não apenas na história do livro, que é justamente a criação dos livros, quer dizer, portanto, a necessidade, porque é que é necessário registar por escrito, qual é a função do registro, quem é que usa os registros escritos. Portanto, os registros escritos não é algo que tenha existido sempre. Quando digo que é uma história de milhares de anos, de facto é muito tempo, mas a história da comunicação humana é muito mais antiga, e a própria história da humanidade é muito, muito mais antiga. Portanto, esta ideia de que é necessário o registro e é necessário comunicar através de registro escrito, é algo que tem também uma história. Só para dar um exemplo, que é muitas vezes citado, para a Grécia Antiga, portanto, no tempo do Sócrates, enfim, entre Sócrates e o Platão, e, portanto, nós conhecemos o que o Sócrates diz através do Platão e de Xenofonte. Para o Sócrates, o conhecimento não é o que está escrito.
conhecimento é aquilo que está na cabeça, é aquilo que a memória retém, aquilo que se permite interrogar. E, portanto, nos diálogos platónicos, e num em particular, que é o Fedro, há a ideia de que o registro escrito é já um subproduto do conhecimento. Se nós pensarmos nas perguntas dos nossos dias, pensar o que é um subproduto do quê? É como se o livro digital fosse um subproduto do livro impresso. Mas o livro impresso é um subproduto no século XV para muita gente em relação ao verdadeiro livro, que é o livro manuscrito. E o livro, tal como conhecemos, portanto, com uma lombada e podendo-se folhear, não digo que é um subproduto, porque aí não sei, não conheço testemunhos, mas em todo caso, quem tinha o cultivo do livro no início da nossa era, portanto, nos séculos I, II, III e até, enfim, por aí adiante, quem tinha o cultivo do livro, o livro que tinha eram os livros em rolo, tipicamente com suporte em papiro. E, portanto, até se compreende que quando, nesse início da nossa era, pelos séculos III ou IV, se começou a difundir o livro com a lombada, portanto, aquilo que nós chamamos o codex, portanto, com folhas que se folheiam, com páginas que se folheiam, o mundo oriental do Mediterrâneo não aderiu imediatamente, porque o livro era outra coisa. Portanto, há aqui uma história longa que tem a ver com hábitos que se vão enraizando, com necessidades que vão sendo respondidas, com comodidade até, né? com o gosto das pessoas que usam e que reconhecem nos objetos que usam aquilo que precisam e, portanto, nos leva a pensar no nosso próprio tempo, nas nossas inquietações, com algum distanciamento, dizer, bom, quer dizer, aquilo de que gostamos, enfim, não será sempre assim, mas, em princípio, digamos, as nossas necessidades continuarão a ser satisfeitas, respondidas de outra forma. E, tanto é assim que, quando eu digo que a história do livro não é uma trincheira do livro antigo, mas também, quando se olha para as transformações dos nossos dias, não se olha com deslumbramento. Quer dizer, quando esse deslumbramento, que pode ser um bocado acrítico também, que é, como se dizia há 20 e tal anos, lembro-me de ouvir dizer, daqui a 10 anos já não vai haver livro em papel. Ora, no fundo, há aqui uma simetria de perspectiva, que é a trincheira do livro antigo, como dizer, ai, que vamos perder o livro, e a posição simétrica é o livro em papel acabou, ou está para acabar. A perspectiva temporal sobre o livro é justamente compreendermos que enquanto as necessidades que são satisfeitas pelo livro no formato que nós o conhecemos não forem satisfeitas de outra maneira, este livro continuará, mesmo quando, em alguns aspectos, já há vantagens noutros formatos. Portanto, podemos dizer que neste percurso os livros digitais não se impuseram ainda, nem estão perto de se impor, embora muitas pessoas leiam já livros digitais em vários formatos, em vários suportes, não é? Enfim, portanto, os leitores, ou mesmo os leitores dedicados, ou mesmo os tablets, não é? Quer dizer, portanto, há vários. E em edições que ainda não estão completamente consolidadas, quer dizer, portanto, os editores desses livros ainda não têm completamente consolidado o que é que estão a fazer, no fundo, como aconteceu noutras grandes transformações, e acho que podemos dizer, até conhecendo a história do livro, na sua profundidade, podemos dizer que o livro, neste momento, está perante algumas transições que são muito superiores à da invenção da imprensa. E acontece ao livro algumas coisas que também foi o que aconteceu
na altura da invenção da imprensa. Do que é que eu estou a falar? Estou a dizer que quando o livro, quando a imprensa com os caracteres móveis foi introduzida, aquilo que os impressores queriam fazer era um livro tal como ele existia antes. Portanto, se o que os impressores queriam era fazer o livro tal como existia antes, o livro não mudou, não é? Portanto, tinha que ter a mesma forma, tinha que ter as mesmas letras. Aquelas letras que foram fundidas em ligas metálicas reproduziam caligrafias anteriores. Os vários tipos de letra, portanto, o gótico, o romano, mesmo depois o itálico, quer dizer, portanto, era tudo, tinha a ver com o que era a boa caligrafia nos livros manuscritos. Portanto, essa preocupação que é de reproduzir o livro tal como ele era, ao contrário do que tinha acontecido com a introdução do Codex, portanto, a mudança do rolo para o Codex é uma grande modificação, quer dizer, portanto, não se lê da mesma maneira, não se conserva da mesma maneira. E o que é que se passa hoje? Passa-se hoje que a primeira preocupação da indústria, quando faz os livros digitais, é fazer os livros digitais tal como eles são em papel. Quer dizer, no fundo, são os primeiros suportes mais fixos. Quer dizer, portanto, no género, os livros em PDF. E só num segundo momento é que se tenta inovar no sentido de introduzir formatos que sejam mais flexíveis e que permitam até ao leitor mudar a forma do livro, mudar a paginação, mudar a luminosidade. Portanto, há uma série de aspectos que são introduzidos numa segunda fase, porque a primeira preocupação é fazer aquilo que as pessoas reconhecem e que querem. E aliás, é uma coisa que acho muito curioso, um aspecto que acho muito curioso até, portanto, que é uma questão dos nossos dias, que é as pessoas que, por exemplo, em relação aos jornais, leem os jornais em PDF e folheiam, e as pessoas que leem a partir de um sumário, abrindo artigo a artigo no sumário em formatos mais flexíveis. E isto tem a ver com hábitos de leitura e tem a ver com a compreensão ou com o controle que as pessoas têm da página, tem a ver com a possibilidade de ler mais rapidamente, enfim, há certos problemas técnicos que ainda não estão bem resolvidos, em relação ao tempo que leva a folhear um jornal, mas há outros aspectos que são difíceis de resolver na forma como se controla a página, como se controla o conteúdo completo, quer dizer, portanto, uma pessoa tem um jornal em papel na mão, controla completamente e, portanto, qualquer que seja o sentido da leitura, pode ter a certeza que passou por tudo, mesmo que não queira ler tudo. Uma pessoa que lê um jornal a partir de um sumário, tem o sumário, mas não sabe, quer dizer, tem que entrar, não é pedir permissão, porque, em princípio, se tem a assinatura pode entrar, mas, quer dizer, mas tem que entrar, a porta está fechada, ele só tem um título, só tem eventualmente o nome do jornalista. E, portanto, a experiência não é a mesma. A experiência de leitura não é a mesma. A experiência de leitura num jornal em PDF pode ser tendencialmente a mesma, ou pode querer ser a mesma, embora também não seja a mesma, porque não se tem um objeto na mão e não se controla completamente o objeto. Portanto, isto só para dizer que quando pensamos em grandes transformações na leitura e no livro, enfim, agora estou a falar de jornais, podem dizer, bom, o jornal não é um livro, mas quer dizer, a questão da experiência da leitura tem a ver com o livro, como tem a ver com outros suportes, como o jornal. Quando falamos de grandes transformações, pensamos naquelas que estão perante nós como pensamos naquelas que estão no passado. E compreendemos também aquelas que estão perante nós na medida em que sabemos que estas transformações tiveram lugar ao longo de séculos e mesmo de milénios. E conseguimos perceber esta relação de quem precisa enfim, de ler, neste caso, quer dizer, portanto, que procura uma determinada prática, reproduzir, desenvolver, cultivar uma determinada prática, neste caso pode ser a da leitura, e que o faz sabendo como é que o objeto funciona e tendo conceitos que são os conceitos que organizam a sua relação com o objeto. Nomeadamente a página, não é? Que é um dos aspectos que pode mudar
mais completamente na transição digital, quando nos afastamos da leitura, por exemplo, de um jornal ou de um qualquer livro em PDF. E, portanto, entramos em formatos mais flexíveis. Bom, isto dá-nos a pensar nestas grandes transformações e, portanto, pensar em relação aos nossos dias, que, ao contrário do que eram profecias, enfim, nem todas essas profecias eram como se fosse uma grande desgraça. Algumas profecias, algum deslumbramento era como uma transformação muito positiva que estava para acontecer. E aquilo que nós vemos é que mesmo nos nativos digitais, quer dizer, mesmo quem já é enculturado no uso do digital, os livros digitais não vingaram, não vingaram no sentido de não se impuseram, quer dizer, não estou a dizer que não há pessoas que leem muitos livros digitais, mas a verdade é que não há uma substituição de leitura em papel por leitura digital, não há uma correspondência, né? Quer dizer, alguns grandes leitores eram e se calhar ainda são grandes leitores de livros digitais, de livros em papel, e continuam a ser grandes leitores de livros digitais. Mas não há uma substituição no conjunto da população ainda, e não estou a dizer que não vai haver, e não digo isto com a satisfação de dizer estão a ver, afinal o livro em papel é que é. Não estou a dizer, não há qualquer juízo moral da minha parte em relação a isso. É pensar, não cumpre ainda essa função. Não entrou com a força com que se imaginava. Eu acho que, em parte, tem a ver também, não é tanto com os hábitos arraigados, porque justamente eu estava a falar de nativos digitais, portanto não há hábitos arraigados nos nativos digitais. E, em alguns casos, enfim, muitos dos miúdos já nascem, não é só depois quando são mais crescidos com os computadores, já nascem com tablets. Embora haja muitas discussões sobre a que idade é que se deve pôr um tablet na mão de uma criança. Mas quer dizer, já nasce e, portanto, já tem a relação do corpo com o objeto, portanto, o dedo, a forma como o dedo procura a informação e gera a informação num tablet, portanto, digamos, a importância do touch, que depois também procuram que funcione noutros suportes ou na televisão e podem admirar-se até que não funciona. E, portanto, esta relação do corpo com o objeto, em parte é aquilo que existe também com o livro. Não é? Quer dizer, portanto, o nosso, quando digo o corpo, estou a pensar o corpo todo, quer dizer, não é só as mãos, não é só os olhos. Não é? Pensar que é só os olhos e a cabeça dão sentido aos textos. Mas aquilo que estamos a falar não é de textos em abstrato, é de textos que estão num determinado suporte. Né? E esse suporte tem uma determinada relação com o corpo, o corpo está numa determinada posição, né? Pode estar em várias posições, portanto, e que tem a ver com o conforto dessa relação que fez ao longo de séculos o sucesso do formato. Ora, se não se trata de hábitos arraigados, porque parte dos miúdos já são enculturados com outros formatos, trata-se de respostas que os novos formatos ainda não dão completamente. Portanto, estamos num tempo de transição em que é perfeitamente possível que se mantenham formatos diferentes e suportes diferentes. Nós conseguimos compreender perfeitamente que seja em relação, por exemplo, à arrumação da informação, né? Seja em relação ao alcance da informação, que para alguns géneros o digital seja preferível. Por exemplo, estou a pensar nas enciclopédias, as pessoas se calhar já nem pensam nas enciclopédias porque pensam em qualquer coisa como eu vou googlar. Não é? Portanto, atiram logo a pergunta para, quer dizer, nem pensam, bom, quer dizer, não vou à enciclopédia britânica. Bom, a enciclopédia britânica também está na net. E a forma como a enciclopédia britânica e outras tiveram que enfrentar estes desafios, colocou problemas até de outra ordem, de financiamento e tudo. Embora nós possamos pensar, bom, mas quer dizer, não é só
não termos alguns metros distante para pôr a enciclopédia britânica, não precisamos disso. É também a questão da atualização permanente. A enciclopédia britânica, como outras enciclopédias, eu estou a dizer britânica porque é mais prestigiosa, mas quer dizer, estou a dizer todas as enciclopédias, têm um problema desde sempre. É no momento em que são impressas já estão desatualizadas. Não é? E, portanto, há sempre atualizações, é necessário acrescentar mais isto, é necessário corrigir aquilo. Ora, hoje, com o digital, isso já não acontece. Não é? Quer dizer, portanto, é possível atualizar permanentemente, exceto que há um problema de financiamento. Não é? A partir do momento em que portanto, essas grandes vendas deixaram de ter lugar e, portanto, enfim, de qualquer maneira resolve-se de outra forma. Isto é para dizer que, em relação às enciclopédias, portanto, tudo o que tem a ver com esse tipo de busca, não é? Busca local de muita informação, mas, enfim, ninguém lê uma enciclopédia como quem lê um romance, como em relação à imprensa periódica, sejam diários, sejam outros, o digital traz vantagens. Não substitui completamente, mas traz vantagens. Eu diria que em relação às enciclopédias, quase substitui completamente. Mas em relação a vários outros suportes, não. E, portanto, se não resolveu isso, quer dizer, se as pessoas não sentem que isso resolveu, então é porque há qualquer coisa que ainda não funciona. E esta coexistência de formatos diferentes é também aquilo que nós conhecemos do passado. Quer dizer, nunca pensamos em grandes substituições, não é? Estou a pensar quando que muita gente olhava para o teatro e dizia, pronto, o teatro está condenado porque agora vai passar a haver cinema, não é? Portanto, isso não aconteceu. Que a informação manuscrita ou com os livros manuscritos deixariam de existir a partir de 1450. Portanto, isso também não aconteceu. Não é? Portanto, os livros manuscritos continuaram a existir durante muito tempo, até porque era uma forma mais expedita de fazer cópias, não é? Quer dizer, para cada um, não é? Quer dizer, uma pessoa que quer fazer 100 cópias não é melhor, o melhor que tem não é fazer cópias manuscritas, mas se quer fazer uma, se calhar é muito mais rápido fazer logo à mão, é? Do que estar à espera que saia uma nova edição. Sobretudo se o próprio, ou se alguém por ele, o puder fazer. Portanto, tem a ver com práticas que sobreviveram ao longo de muitos anos, quer dizer, séculos, depois da invenção da imprensa. E, portanto, esta ideia de complementaridade ou, talvez, enfim, em alguns aspectos pode ser concorrência, mas nos aspectos é vidas paralelas. Portanto, isso é o que nós conhecemos da história do livro, e isso é aquilo que é razoável pensarmos que nesta altura ainda continuará a haver perante estas situações novas que nós não sabemos exatamente onde vão parar. E voltando então ao início e a uma história do livro, que não é só a história do livro, é a história da comunicação, que é a história da leitura, que é de maior fôlego, em que o elemento central não é entre o impresso e o manuscrito, nem é entre o rolo e o codex, é entre a comunicação oral. E, portanto, o papel da memória, como a memória transmite textos, narrativas, valores, e o registro escrito dessa memória, que é uma forma de fixar, mas enquanto for manuscrito é uma forma de fixar um a um, portanto, porque todos os manuscritos são diferentes uns dos outros. Ora, esta relação não é só de uma cultura oral, podemos falar de relação de cultura oral com uma cultura escrita, mas não é só a relação de cultura oral e cultura escrita, é a continuidade de práticas que são essencialmente oralizadas, de transmissão de textos, dentro daquilo que já é uma cultura escrita até consolidada. Quer dizer, aquilo que hoje é um pouco diferente, quer dizer, quando alguns dos nossos antepassados, estou a pensar desde o século XVII, XVIII, XIX e ainda no século XX, resolveram fixar as tradições orais, não é? Quer dizer, os contos tradicionais, eles tinham a ideia que estavam
a chegar a qualquer coisa de essencial da cultura local, da cultura popular, da cultura nacional, enfim, pensando no século XIX e princípio do século XX. E hoje, quer dizer, pronto, enfim, e hoje dá para pensar uma coisa diferente, que é, eles conseguiam, independentemente depois do tratamento que faziam desses textos, porque não era, quer dizer, não era, não, enfim, nos séculos XVII, XVIII e XIX, não era com um gravador e, portanto, recolhiam e reescreviam. Não há textos puros desses levantamentos. No século XX, com o gravador, é diferente, não é? Nomeadamente em relação à tradição que não é apenas verbal, quer dizer, portanto, enfim, oral, é também musical, enfim, mas portanto, para além da questão de que pôr essa cultura oral por escrito não era pura, porque é evidente que era reescrita por quem fazia o levantamento, há também a ideia, uma outra ideia, era um momento dessa transmissão, não era uma essência, não era qualquer coisa que estava lá no fundo, era como se fosse possível captar qualquer coisa que estava em movimento, que estava a passar e, portanto, como se poderia captar noutro momento uma versão um pouco diferente. No fundo foi o que, em relação à cultura grega, foi feito há cerca de 2500 anos, em relação, por exemplo, às narrativas homéricas ou outras. Quer dizer, portanto, práticas essencialmente oralizadas, como eram também as do teatro clássico, e que, num certo momento, são transmitidas também por escrito. Não é? Portanto, há ali como que tentar congelar numa versão escrita qualquer coisa que tinha uma outra flexibilidade, uma outra vitalidade. Eu não estou a dizer isto com um aspecto negativo, quer dizer, acabou que era aquela cultura que era flexível, que era viva e tal, que era a realidade, e pronto, fica congelada no escrito, e portanto o escrito é um pouco o subproduto da cultura. Ora, no fundo, essa fixação ao longo dos séculos de culturas orais tinha um aspecto que é a ideia de que essa cultura oral, ou essas narrativas orais, estavam relativamente protegidas da cultura escrita. Mas para já não é tanto assim, não é? Porque nós sabemos, bom, em relação à Grécia de 2500 anos, imagino que é possível, mas em relação àquilo que é a tradição oral nos séculos XIX e XX, já é muito pouco provável que muitas desses romances, dessas narrativas, não tivessem influência também de outro tipo de narrativas que circulavam também por escrito. Mas, por outro lado, também a ideia que há muito maior permeabilidade entre as duas formas de memorizar, de registar e de transmitir, do que apenas essa ideia de uma tradição oral genuína, essencial e uma tradição escrita mais letrada e, portanto, mais artificial ou mais artificiosa, enfim, mais sofisticada. Quer dizer, portanto, este tipo de separação não me parece razoável. E, como eu disse, portanto, voltando ao ponto onde parti, um dos aspectos que, como disse, em relação ao livro da Irene Vallejo, faz o seu sucesso, que é estar sempre andar para trás para a frente, quer dizer, contar histórias da vida dela, não é? Da sua infância, das leituras, da forma como a mãe lhe contava coisas, e fazer um paralelo com o que seria a experiência cultural, mental de um grego letrado de há 2500 anos. Um dos problemas, na minha perspectiva, é difícil de fazer essa comparação, mesmo que seja muito atraente para tentarmos pôr-nos na cabeça de uma pessoa que não somos nós. Não é? Dizer, olha, há uma experiência que eventualmente nós tivemos e que nos pode tentar ajudar a perceber a experiência de há 2500 anos. Porque é que eu acho que não é possível?
assim. Não é que não seja possível em absoluto, é sempre muito difícil colocarmos na cabeça de outrem, né, de sociedades que são completamente diferentes das nossas, seja no tempo, seja no espaço, mas em todo caso não estou a dizer que é impossível, estou a dizer que é sempre possível de fazer traduções. Mas qual é o problema que eu vejo em relação a essa comparação em concreto? É que a criança que ouve contar histórias nos nossos dias está completamente rodeada da cultura escrita. Os gregos de há 2500 anos que começavam a achar que se calhar não era má ideia registarem por escrito aquilo que era essencialmente o trabalho da memória, não estavam rodeados de cultura escrita. Portanto, há uma coisa completamente, é uma situação do ponto de vista do papel que a cultura escrita tem no cotidiano e, na vida, no que é fundamental da vida das comunidades, é uma diferença radical. E isso significa que podemos estar a falar de crianças que não sabem ler e escrever e são rodeadas de cultura escrita, porque tudo aquilo que os envolve, portanto, tudo aquilo que ouvem, tem a ver com uma cultura que está marcada pelo escrito, e ao mesmo tempo o grego de há 2500 anos pode recorrer essencialmente à sua memória e à sua capacidade de reproduzir, enfim, até com processos mnemónicos, certos textos, e, no entanto, saber ler e escrever. Portanto, digamos que é uma situação completamente diferente. Ele não está rodeado de cultura escrita, mas pode ter já adquirido essas competências, além desta, enfim, digamos, este pecado que para os historiadores, não só para os historiadores, para os antropólogos, etc. É um pecado capital, que é pensar que os gregos são as crianças que estão em nós, não é? E, portanto, nós, entretanto, somos os crescidos, não é? Portanto, isso... E estou a dizer isto tendo partido do elogio que fiz ao livro de Irene Valère, não é? Portanto, é criar aqui uma distância, que é uma distância crítica, que tem a ver com o sentido das coisas, e neste caso no sentido de longa duração da cultura escrita e concretamente do livro. Se bem que era a meia hora que me tinha sido atribuída que cumpri. Muito obrigado, professor, pela intervenção. Vamos passar aqui agora um momento de algumas questões. Não sei se o meu colega quer iniciar aqui o debate. Nuno, força. Iniciarei com todo o prazer. A minha primeira questão não se prende tanto com a antiguidade, prende-se mais com o presente e com a cultura escrita. Com o avanço da tecnologia, nós podemos passar a ler livros no telemóvel, no computador, no tablet, como o professor disse. Mas considera que os audiobooks são um perigo para a cultura escrita? Bom, vamos uma a uma, é? Sim. Os audiobooks, de facto, eu não falei deles, e os audiobooks para já não são uma novidade, não é? Audiobooks, portanto, havia já audiobooks em cassetes, e audiobooks foram muito importantes, se bem que continuam a ser, para o acesso, por exemplo, em visuais aos textos, desde há muitas dezenas de anos. E hoje em dia são usados para situações concretas de acesso aos textos, nomeadamente em viagens, ou enfim, portanto, não me parece, primeiro, que tenham vingado, não quer dizer que uma experiência que é antiga, que de facto tem muitas dezenas de anos, não possa ter um novo impulso a partir de uma experiência diferente, e, portanto, a própria digitalização dos registros que eram registros magnéticos, não é? Portanto, passarem... Mas quer dizer, não me parece que nem os audiobooks, nem os livros digitais para se ler pelos olhos sejam propriamente uma ameaça, são tentativas de encontrar vias alternativas, suportes alternativos, que podem funcionar ou podem não funcionar. Quer dizer, os audiobooks têm uma grande diferença, que é
entram pelo ouvido, não entram pelos olhos, não é? Portanto, os outros livros, mesmo os livros digitais, entram pelos olhos, não entram pelos ouvidos. Alguns livros digitais podem entrar pelos olhos e pelos ouvidos, não é? Quer dizer, porque justamente, quando digo livros, estou a pensar também em jornais, que é o jornal, um jornal ou um livro pode ter não só um texto, mas pode ter, bem, os livros já podiam ter imagem, mas agora podem ter imagem de melhor qualidade, a custos muito inferiores, e podem ter imagem em movimento, coisa que os livros e os jornais não podiam ter. E podem ter música, coisa que os livros e os jornais não podiam ter. Portanto, quer dizer, como é que podemos entender isto como uma ameaça? Isto não é uma ameaça, não é? Portanto, isto é uma... Enfim, não estou a dizer que não há problemas, que não há ameaças, que não há desgraças anunciadas, não é isso, quer dizer, portanto, enfim, quer dizer, quem cá estiver há de tentar conservar tudo aquilo de positivo que é do património das nossas práticas enfim, relativamente aberto a outras. Bom, mas já só, se calhar estou a demorar nesta resposta, mas só para dizer uma outra coisa, que é a questão do ler com os olhos ou com os ouvidos, neste caso ouvir, naquilo que eu disse em relação à história mais antiga, não é, da passagem de uma cultura oral para uma cultura escrita. Essa transição não se deu logo completa do ouvido para o olho com o registro escrito, porque as pessoas continuaram a ler com os olhos, mas como quem está a ouvir. Aliás, essa é uma das razões porque se lia em voz alta durante muitos séculos, não é? Porque se lia com os ouvidos, quer dizer, tanto, e só ao longo quer dizer, tudo o que é registros gráficos, exclusivamente gráficos, quer dizer, que não tem a ver com sons, quer dizer, não estou a pensar no que é na escrita ideográfica, nos hieroglifos, etc. Mas, quer dizer, portanto, aquilo que é a escrita que reproduz sons, como os nossos alfabetos, depois vão incorporando uma série de expedientes que são apenas para os olhos, que não se ouviam. E tem graça hoje em dia, não é? Quando sei lá, alguém nos escreve uma mensagem toda em caixa alta, quer dizer, só com maiúsculas, nós temos a sensação de dizer, mas porquê é que estás a gritar? Não é? Quer dizer, não há nenhum código dizer que uma pessoa não pode escrever só com maiúsculas, tanto que quando escreve à mão, há pessoas que escrevem só com maiúsculas, não é? Quer dizer, só... Ora, isso significa que nós estamos a dar um determinado valor, estamos a ouvir de uma determinada maneira um texto que é apenas para ser visto com os olhos, nós não estamos a ouvir, mas estamos a atribuir um determinado valor a esse expediente gráfico. Não é? Isso foi algo que, em relação à pontuação, em relação às maiúsculas e minúsculas, em relação à translineação, parágrafos, quer dizer, notas, enfim, todo um aparato de gráficos, foi sendo construído ao longo dos séculos. Não foi quando inventou-se a escrita, então agora sai tudo, não é? Sai maiúscula, minúscula, etc. Não, tanto que agora pode ser o contrário, que é quando nós estamos a falar e queremos dizer, bom, isto está entre aspas, não dizemos está entre aspas, fazemos assim com os dedinhos. Quer dizer, porque, portanto, sentimos obrigado a dizer qualquer coisa que o outro vê, não é? E que está num texto que era para ser visto e não para ser ouvido. Os audiolivros têm essa questão, que é uma pessoa ouve e, se conhece pouco a língua, possivelmente não reconhece imediatamente questões gráficas que não são dadas pelo som. Não é? Pronto. Digamos que há aqui uma questão isto não põe em causa a existência dos audiolivros, não é? Obrigado, professor. Eu vou avançar com a seguinte questão. Já uma questão um bocadinho mais historiográfica. Roger Chartier tinha uma ideia no seu livro da questão das práticas e representações que eu retive e queria também um bocadinho aqui a perspectiva do professor, onde ele afirmava que a cultura ocidental tinha sofrido algumas mudanças com a presença do Gutenberg, ou seja, com a apresentação da imprensa. Em que medida em que nós podemos dizer aqui
algumas considerações sobre esta dimensão. O que é que mudou depois da imprensa, efetivamente? Bom, o Roger Chartier não tem a ideia de que a imprensa foi algo que mudou o livro nem as práticas da leitura. É claro que ninguém pode negar que a imprensa não trouxe mudanças, mas quer dizer, não foi na forma do livro nem na forma de ler. Foram mudanças sociais e culturais profundas, porque a extensão, o alcance do livro e as relações da sociedade com o livro se transformaram. Portanto, em vez de haver vamos pensar, portanto, em vez de ser um grupo de dezenas de pessoas, passaram a ser grupos de centenas de pessoas. E, portanto, estamos a multiplicar para já por 10, mas depois podemos pensar por 100 ou por 1000. Portanto, não é toda a gente, continua a ser minorias, mas há uma multiplicação. Portanto, há grandes transformações. Mas o que o Roger Chartier reconhece como outros não houve uma grande revolução nem no objeto do livro, nem na forma de ler. Transformação que houve, portanto, e essa sim revolucionária, na mudança anterior, quando se mudou do rolo para o codex, quando se mudou de um objeto que se enrolava e desenrolava, para um objeto que se folheava. Portanto, isso é uma grande transformação no livro e na forma de ler. Isso é o que o Roger Chartier diz, não é? Portanto, aliás, diz ele e dizem outros. Portanto, no fundo, tentando contrariar um pouco a ideia romântica, que ainda é muito forte hoje, de que a grande revolução é a revolução da imprensa. Como se a revolução da imprensa tivesse trazido qualquer coisa para o livro que o livro não tinha. Não é? Quando, em relação ao livro, não trouxe. Em relação ao livro, não trouxe. Quer dizer, portanto, grande parte das alterações gráficas foram alterações que foram sendo feitas ao longo dos séculos no livro manuscrito, em alguns casos mais profundas, vou pensar no mundo carolíngio, há transformações muito grandes do ponto de vista gráfico na produção dos livros, portanto estamos, no final do primeiro milénio, transição para o segundo milénio, como houve noutras alturas, mas isso em relação ao aspecto gráfico, portanto já tinha havido a grande transformação do Codex, e depois há muitas coisas que vão sendo adquiridas já com o livro impresso, não é o Gutenberg. Não é o Gutenberg, no sentido, não é a geração do Gutenberg, não são os impressores do tempo do Gutenberg. Gutenberg, enfim, não estou a dizer que não tenha importância, mas é um pouco um símbolo, quer dizer, uma espécie de bandeira, porque há muita gente a trabalhar nessas experiências e, portanto, há contribuições várias, até, enfim, não apenas na Europa Ocidental. E, portanto, isto é para dizer que o Roger Chartier, como outros, relativiza, portanto, dá-lhe importância, não é? É algo que é importante, que transformou, de facto, porque transformou a sociedade, transformou a cultura na medida em que tornou o livro muito mais presente e, portanto, o poder da cultura escrita muito mais poderoso, portanto, enfim, o poder é mais poderoso, tem que editar isto, quer dizer, muito mais extenso, não é? Tanto que não é que as pessoas passassem a ter livros em casa, mas a ideia de que a cultura escrita, não só escrita, quer dizer, a palavra era um grande poder, tem a ver com o mundo, tem a ver muito mais com o mundo moderno, não é? Portanto, o mundo pós-século XV do que antes, não é? Quer dizer, portanto, é como se naquele topos muito conhecido o que é mais poderoso, é a espada ou é a palavra, diria que tendencialmente seria a espada antes da imprensa e tendencialmente seria a palavra. Quem diz a palavra diz o direito, não é? Diz a ciência, diz tudo o que é funcionamento da administração a partir enfim, até do poder performativo das palavras, não é? Quando o juiz diz, que declara uma sentença, quando um rei faz sair um alvará, quer dizer, portanto, é o poder da palavra nesse sentido, que depois, obviamente, é ajudada pelas espadas dos guardas ou dos exércitos ou do que for. Portanto, essa transição do poder maior da espada para o poder maior da palavra tem muito a ver com
com o livro impresso e com, portanto, a presença extensiva do livro e da cultura escrita na cultura da Europa Ocidental, não só da Europa Ocidental, podemos estar na Europa e Mediterrâneo, enfim, e depois com a expansão europeia nas Américas, sobretudo para as Américas, quer dizer, porque a relação com o Oriente é completamente diferente. Não que não tenha tido influência, não que não tenha sido importante, também a nível da cultura escrita, não é? Sabemos o papel que os jesuítas tiveram no Oriente, mas, portanto, esta extensão europeia, especificamente europeia, para as Américas, não é para o Oriente. Professor, tenho aqui uma outra questão. Quando o professor há pouco falou da escrita pura e de os erros que poderiam acontecer, eu lembrei-me imediatamente da Idade Média e dos monges copistas. Pronto, é do nosso conhecimento que os monges copistas eram indivíduos que tinham de ter um cuidado extremo, até porque as letras na Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, vê-se uma grande diferença em termos escritos, e a minha questão era, se os monges copistas cometessem um erro, seja qual fosse o erro, tanto escrito ou de iluminura, o livro teria de ser recomeçado do início ou refazia-se a página? Não, nem uma coisa nem outra. Aliás, isso é um aspecto, quando pensamos não só na cultura manuscrita, mas mesmo na cultura impressa dos primeiros tempos, é muito diferente dos nossos dias, porque, começando pelo funcionamento de uma tipografia na composição de uma página cometem-se erros. As páginas seguintes podem-se corrigir esses erros, não é? Mas as páginas que têm erros não são deitadas fora. Corrige-se a partir daqui. Portanto, o que está para trás não se tem que deitar fora. E, portanto, muitas vezes o que se vê nas diferenças que há de livros impressos, que nós diríamos que é uma mesma edição, mas que tem não sei quantas pequeninas diferenças de um exemplar para o outro. Sim, mas aqui o cabeçalho tem este erro, aqui a paginação tem aquele erro, como é que no resto da edição não tem? Não é? Porque o livro vai sendo corrigido, não é? Mas na oficina, no ateliê, mas não se deita fora o que está para trás. Quer dizer, e aquilo que nós vemos nos livros manuscritos, mesmo posteriormente, mas portanto, pensando nesses monges, o livro tem um erro, corrige-se o erro, pode-se corrigir o erro na margem, pode-se corrigir o erro, enfim, raspando, não é? Depende se a página aguenta, quanto é que se aguenta de raspar. E a mesma coisa em relação aos desenhos, às iluminores, quer dizer, portanto, aí não era tanto a questão do erro que se colocaria, mas pode ser a questão da correspondência com um determinado gosto, enfim, e as regras, não é só o gosto e as regras, quer dizer, portanto, um determinado convém dizer, bom, deve haver uma certa contenção, deve haver uma certa sobriedade, etc., mas o monge, enfim, tem uma veia artística que quer exprimi-la e, portanto, exprime-a andando pelas margens todas para fazer algo de muito colorido. Portanto, tudo isso coexiste mesmo com os erros. Quer dizer, portanto, os erros são corrigidos. Além do que, não é como, portanto, nos nossos dias pensamos, pronto, vai a edição toda, temos que guilhotinar esta edição porque tem ali um erro que é desgraçado. Mas, quer dizer, se estamos a copiar um livro, nós à mão, quer dizer, nós, agora os monges copistas somos nós, estamos a copiar à mão, é um exemplar só, quer dizer, em princípio, para já, é tudo muito trabalhoso, tudo muito caro, não se vai deitar nada fora, quer dizer, corrige-se naquele exemplar, não é? Quer dizer, portanto, aquela página tem um erro, corrige-se, se não fica bem corrigido por cima, corrige-se na margem. Isso acontece muitas vezes, não é? Portanto, a ver. Só que o que é curioso em relação, neste caso, em relação à história da leitura, que é uma história da leitura ligada à história da produção, mas no caso dos monges, como no caso das universidades medievais,
as duas coisas estão misturadas, porque é quem lê que faz o livro, não é? E, portanto, fazer o livro é uma forma de ler, e, portanto, ou de ler, neste caso também não é o audiolivro, mas ele está a ouvir e pode estar a ouvir e pode estar a reproduzir. Mas o que é curioso aqui é, nós podemos notar várias mãos, não é? Quer dizer, temos um livro impresso com apontamentos a lápis ou a caneta ao lado, e portanto é evidente que não foi o impressor que escreveu a lápis ou a caneta no livro. Mas temos um livro medieval, não é? Composto e tem uns apontamentos com tinta também ao lado. Nós não, a letra pode ser a mesma, nós até não sabemos se foi a mesma pessoa que fez aquelas correções, ou se foi um leitor passado 10 anos ou passado 100 anos. Bem, às vezes quando é passado 100 anos uma pessoa nota. Enfim, não é, mesmo sem fazer grandes análises de material. Mas que, enfim, quer dizer, portanto, esta ideia de que quem está a fazer o livro é um leitor, não é? E é um ambiente protegido, quer dizer, portanto, enfim, quando digo protegido é dentro de um espaço letrado, não é? Por pessoas que têm determinada formação, que obviamente, enfim, não quererão dar má imagem do seu trabalho e, portanto, encontram um erro, corrigem, não deitam nada fora. Obrigado, professor. Por acaso, já agora em relação a deitar fora, há muitos exemplos de obras incompletas, mesmo em relação ao papiro, que depois foram recicladas, no sentido, quer dizer, foram usadas para escrever outras coisas, não é? E, portanto, é como se fosse um texto em cima do outro, enfim, não é bem um palimpsesto, mas textos em cima uns dos outros, porque, obviamente, não se vai deitar fora material que é caríssimo, não é? Extremamente custoso e raro, não é? Seja o papiro, seja depois o pergaminho, seja... Tinha uma última questão também em termos de encerramento, por causa também da questão do tempo, mais focada na questão da produção historiográfica. Em Portugal, que não é um tema muito, às vezes muito abordado, quais são as principais correntes historiográficas da história do livro, algumas lacunas, o que o professor possa identificar em termos de produção e que às vezes não é muito estudado na nossa realidade? Eu acho que, enfim, aquilo que se faz em Portugal acompanha aquilo que tem sido feito noutros países. Digamos que eu acho que há uma história do livro consolidada, portanto, muito interesse, muitas pessoas que têm trabalhado neste domínio, com perspectivas diferentes, mas quer dizer, digamos que o mundo da erudição à volta dos história de livros continua a ser forte. Mas estas, enfim, as perspectivas que, de certa forma, eu aqui enunciei, são também correntes, quer dizer, portanto, esta ideia de ver as marcas de posse, de ver o uso dos livros não apenas como uma curiosidade erudita, mas com a preocupação de perceber como é que aquilo funcionava, quer dizer, como era a cabeça dos leitores ou dos colecionadores, ou tudo, quer dizer, portanto, no fundo isto é uma perspectiva diferente, não é puramente erudita. Claro que a erudição no sentido da informação concreta, miudinha, etc., ajuda qualquer perspectiva, portanto não é um mal em si, só seria um mal se fosse a erudição pela erudição, não é? Portanto, o brilho de saber em que página é que está, não sei o quê, não é? Enfim, qual era a riqueza da tradição petrarquista do Camões, ou coisa assim, quer dizer, uma coisa é o interesse de ver o que é que se lia no tempo de Camões, outra coisa é pensar apenas a pequena de referência, enfim, os apontamentos de eruditos da relação entre Camões e Petrarca, ou algo assim, não é? Portanto, esta ideia de pensar a história do livro também muito relacionada com a história da leitura, quer dizer, portanto, os livros mostram também os leitores, não mostram apenas os tipógrafos, não mostram apenas os eruditos. Isto é algo que é valorizado nos nossos dias, quer dizer, continua a haver zonas que são mais difíceis, tudo aquilo que tem a ver com os leitores
é mais difícil porque tem menos testemunhos, não é? Quer dizer, portanto, não são muitos os leitores que deixam marcas, quer dizer, que escrevem aquilo que pensam nos livros que estão a ler e, portanto, nós seguimos nesses apontamentos a cabeça do leitor. Isso não é frequente, existe. E sabemos que o facto de haver uma determinada biblioteca particular não significa que a pessoa tenha lido aqueles livros todos e, portanto, não há uma... Mas significa que a pessoa... Bem, podendo nós identificar quem é que constituiu a biblioteca, a pessoa quis constituir daquela maneira. Portanto, o que é a cabeça do colecionador é uma parte da cabeça do leitor. Não estou a falar, obviamente, das bibliotecas que se transmitem, enfim, desse tipo de dinâmica. Portanto, isso existe. O que é mais difícil? É muito difícil saber o que é que eram leituras mais marginais, de pessoas que não tinham livros, que nós conhecemos muitas vezes práticas descreventes, não é? Através de assinaturas, que é assim, mas que conhecemos livros que tinham, enfim, mais acessíveis, com outro tipo de ilustração, etc. Mas essas zonas marginais que não deixaram tantos testemunhos, é evidente que são mais difíceis e que implicam outro tipo de trabalho, até para fazer falar certas fontes que existem. Enfim, portanto, há registros em processos de inquisição, por exemplo, não é? Que as pessoas têm que confessar o que é que leram ou o que é que não leram, muitas vezes, mas também como leram coisas, livros que eram perfeitamente ortodoxos, mas como leram ao contrário, não é? Quer dizer, como leram certas críticas, sei lá, críticas aos filósofos iluministas, críticas a Voltaire ou Rousseau, por exemplo, em livros de apologética, mas que leram ao contrário, quer dizer, portanto, como se transformou essa leitura numa leitura de elogio dessas posições que não conheciam diretamente, conheciam através das críticas, e portanto, que é algo que é muito corrente no tempo, que é esta ideia de se conhecer uma determinada posição através das críticas que lhes são feitas e, portanto, criar todo um imaginário sobre esse mundo cultural, ideológico, político, etc., sem nunca ter lido uma linha daquilo que foram as posições de quem as defendia, mas tendo lido todas as críticas. E, portanto, tudo isso é, obviamente, mais fugidio, quer dizer, portanto, enfim, não estou a dizer que é tudo ficção, mas quer dizer, porque há a possibilidade de encontrar fontes que validem algumas destas hipóteses de estudo. Nuno, mais alguma questão, mesmo ainda temos uns minutinhos para rematar? Eu já não tenho mais nada. O público também não tem, penso que não tem aqui nenhuma identificada. Ok. Muito obrigado, professor, pela capacidade aqui de síntese também que recorremos à meia hora. Acaba por ser um bocadinho limitadora, mas poderíamos ter desenvolvido outras questões. Agradecer também a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles também que nos estão a ver também. Na próxima à Conversa Com, poderíamos ter a oportunidade de abordar outras temáticas, também dentro destas linhas. Muito poderia ter sido dito, mas por questões logísticas também não foi possível. Professor, muito obrigado pela exposição, obrigado também pelo debate e pelas questões de todos, e até ao próximo à Conversa Com. Obrigado, eu. Boa noite. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos.